Oi, eu sou o Dr. Lucas Ambon e você está assistindo o IBSP Responde. Hoje a gente vai responder algumas perguntas feitas pela Fernanda que se referem ao Propofol. Ela tem algumas dúvidas aí, né? Uma recomendação que aparece na bula, que é não utilizar o Propofol a 2% em bolos, né? Por que isso? Que aspectos de segurança a gente deve considerar? Que doses seriam as doses ideais para trabalhar com o Propofol em termos de segurança? Então eu vou tentar traçar um panorama aqui para você que trabalha com gestão de risco e segurança do paciente ter um norte do que direcionar em relação ao uso do Propofol. Né? Lembrar que o Propofol ele tem apresentações a 1% e 2%, e não à toa é uma medicação considerada de alta vigilância, né, de alto risco pelo ISMP, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E por que isso? Porque apesar de ser um agente anestésico bastante utilizado, ele não é isento de vários riscos, de eventos adversos. Tá? A gente está falando aí da ordem de 1 a cada 4 casos tem risco de desenvolver hipotensão, episódios de apneia. A gente está falando de 1 a cada 5 casos desenvolver uma coisa que é um pouco mais simples, mas é dor na infusão, no local onde está sendo infundido o Propofol. E em torno aí de 5% dos casos desenvolvendo bradicardia com a infusão do Propofol. Ou seja, efeitos aí hemodinâmicos e respiratórios que não são problemas simples de se resolver. Além disso, o Propofol tem alguns outros aspectos importantes. Por exemplo, ele pode eventualmente induzir convulsão em quem é epiléptico, né? Uma outra coisa que tem que se levar em conta é que o Propofol, como componentes, ele tem lecitina de ovo e óleo de soja. Ou seja, uma medicação que pode oferecer risco para quem é alérgico a ovo ou soja, né? Podendo induzir até uma anafilaxia em pacientes que têm alergia a esses alimentos. E para completar, é um dos agentes anestésicos que não conta com reversor. Diferente de opioide, benzodiazepínico, que tem reversores, o Propofol não tem reversor, né, o que seria uma desvantagem. Não à toa, o próprio fabricante considera na bula a necessidade de que quem use o Propofol seja alguém experiente em anestesia geral, né, ou saiba os conceitos de anestesia geral, né, e que quando você estiver usando o Propofol, a pessoa que está realizando o procedimento nunca seja a mesma que está cuidando da administração do Propofol, né? Então, tem um cirurgião lá operando, tem um endoscopista fazendo endoscopia, o ideal seria você ter uma outra pessoa manejando as drogas ali, né? No caso o Propofol, por conta desses riscos todos da questão hemodinâmica, respiratória, né? Aí falando sobre um pouco das doses, né? Obviamente a bula é uma fonte fidedigna de informação para as dosagens. Eu vou citar aqui como referência de dosagens o UpToDate, que é uma fonte que a gente gosta muito, ele usa o Lexicomp como base para os bulários que ele tem. Então eu vou citar aqui os ranges que são seguros para situações mais corriqueiras, né, principalmente no paciente adulto, que é onde a gente usa mais o Propofol. Então, bolos para indução, seja para uma sequência rápida de intubação numa emergência ou para realizar um procedimento, a dose varia de 1 até 3 miligramas por quilo. Tá? Por uma infusão contínua durante uma anestesia, o que é descrito é um uso que varia aí de 50 até 200 microgramas quilo minuto durante a infusão contínua de um ato anestésico em anestesia geral. Em UTI, que também é outra situação de infusão contínua, aí essa dosagem é um pouco mais baixa, né? A gente está falando de situação de terapia intensiva que é diferente do centro cirúrgico, e aí que o range ele é recomendado que gire aí em torno de 5 até 50 microgramas quilo minuto. Tá? Essas são dosagens que seriam adequadas, mas obviamente as outras informações que constam na bula são totalmente pertinentes. Aí respondendo um pouco a questão do Propofol a 2%, né, por que ele não deveria ser usado em bolos, basicamente o que o fabricante está tentando sinalizar é que os riscos dos eventos adversos, principalmente aqueles que são bastante frequentes do ponto de vista hemodinâmico e respiratório, eles têm mais chance de ocorrer com um pico sérico maior. E quando você está usando o Propofol a 2%, a gente está falando de uma droga que está com o dobro de concentração do que o 1%. Né? A gente está no 1% você tem 10 mg por ml e no 2% você tem 20 mg por ml. Então, obviamente, quando você está usando uma droga com maior concentração, os riscos numa infusão rápida em bolos aumentam dos eventos adversos que ela pode causar. Então, a recomendação do fabricante vem muito em função disso. Espero que com essas informações você consiga aí direcionar a gestão de riscos relacionados ao Propofol na sua instituição. E se você também tem alguma pergunta
assim como a Fernanda, envie para a gente nesse e-mail que está aparecendo aqui embaixo, né? Quem sabe não é o próximo vídeo que você verá aqui no IBSP Responde. A gente se vê, até mais.